Ele tinha um nome que prometia futuro, moedas digitais, lucros fáceis, um império em ascensão. Viu? Mas Deus honra a gente. Lá é Florianópolis. Aqui é Governador Celso Ramos, a melhor praia que existe no litoral de Santa Catarina. E aqui é minha casa. Não sei que carro que eu saio hoje, velho. Ó, esses dois não peguei com você não. Esse aqui não é o que eu falei que ia te passar? Daí resolvi deixar aqui na praia pra usar. Mas tá difícil aqui, velho. Agora, ó, pra não precisar de Uber. Já tá aí, ó, chegou. Zero bala, ó. Ei, ai. E agora? Tá de boa. Mas o brilho era só fachada, e a fortuna para milhares virou pesadelo. Chamavam-no de Sheik dos Bitcoin. Para alguns, um visionário. Para outros, um homem por trás da maior rede de fraude em cripto do país. Esse homem conseguiu enganar milhares de pessoas e lucrar mais de R$1 bilhão. Mas aí que as coisas ficam interessantes. Como ele conseguiu todo esse dinheiro e como ele convenceu e enganou tanta gente. Aqui quem vos fala é o Pragmático. E no vídeo de hoje vou te mostrar como o Francis Lay, ou mais conhecido como o Sheik dos Bitcoin, fez para enganar tanta gente e lucrar bilhões. É o que você vai ver no vídeo de hoje. Você está no canal Estratégia Pragmática e agora nós vamos direto para o vídeo. Todo império começa pequeno, e o de Francis Lay Valdevino da Silva, mais tarde chamado de Sheik dos Bitcoin, nasceu longe de helicóptero, jato ou mansões. No começo, ele limpava animais em uma pet shop. Era apenas mais um funcionário, cuidando de aquário e gaiolas, longe de holofotes. Depois ele tentou um pequeno negócio de venda de roupa. Nada grandioso, apenas uma tentativa de sair do anonimato. Foi no marketing multinível que ele encontrou a primeira chave. A ideia de construir redes, multiplicar contatos e principalmente usar palavras como alavancar para ganhar confiança. A habilidade de vender e convencer os outros desde cedo, cultivava do seu negócio, mais tarde seria a sua maior arma. De cidade pequena, ele parte para Curitiba. Depois, em 2016, vai para os Estados Unidos, onde descobriu um universo ainda mais sedutor, o de criptomoeda. 2 anos depois, retorna ao Brasil, já com um plano que unia aquilo que ele sabia fazer de melhor: vender confiança com uma ideia revolucionária, o aluguel de criptomoedas. Na prática funcionava assim: você entregava seus bitcoins para ele por 1 ano, e em troca recebia entre 0,5% a 5% ao mês, como se fosse um aluguel. No final do contrato, a moeda seria devolvida para você. E no começo, ele cumpria, pagava em dia, devolvia o capital, mostrava resultado. Esse era o segredo. Os primeiros sempre recebiam, e quando recebiam, traziam mais gente. Francis Lay não vendia apenas contrato. Ele vendia uma visão, misturava negócios com religião, pregava com a Bíblia na mão, falava em prosperidade, usava da fé como argumento para que os fiéis acreditassem que o investimento era também obedecer a Deus. Entretanto, ele não estava sozinho. Ele cultivou relações com pastores influentes, que por sua vez incentivavam suas comunidades a investir. Era uma rede de confiança, travestida de fé. E enquanto isso, o palco crescia nas redes sociais. Mostrava um estilo de vida faraônico. Helicópteros, mansões e dezenas de milhões. Cada imagem era uma prova social. Cada viagem, uma propaganda silenciosa. O luxo não era apenas ostentação, era marketing. Com juros acima do mercado e pagamentos regulares, os contratos eram renovados 2, 3, 4 vezes ou mais. E não apenas renovados, como também ampliados. Quem recebia uma vez trazia mais dinheiro, e quanto mais o saldo de quem investia aumentava, mais essa pessoa se sentia confortável para chamar seus amigos para investir. E assim um ciclo se fecha, uma máquina que parecia girar sem parar, mas por trás havia o mesmo modelo clássico, uma pirâmide financeira. Quem entrava, pagava quem já estava dentro, e isso durou até que o peso se tornasse insustentável.
Quando os primeiros sinais de atraso apareceram, a vitrine começou a rachar. Investigações foram abertas. Vítimas se multiplicaram e logo a Polícia Federal batia na porta. A cena mudou. O sheik, que estava falando em fé e prosperidade, agora era visto algemado, bens bloqueados e com a fortuna sob suspeita. O homem, que dizia representar o futuro do dinheiro, foi acusado de movimentar bilhões em fraude. Mais de 15 mil vítimas, família e investidores que acreditaram no brilho e ficaram com prejuízo. Em 2024, a Justiça do Paraná condenou Francis Ley a 56 anos de prisão. E o que antes era chamado de império virou pó. E um exemplo caro e doloroso. Agora, sabendo um pouco da trajetória do sheik dos bitcoins e tentando entender mais a fundo sua história, quais artimanhas e estratégia através de sua persuasão e manipulação ele provavelmente usou para convencer tanta gente a colocar seu dinheiro nos seus investimentos, quais os possíveis truques mentais e o que ele usou que talvez os próprios jornais não abordou de uma forma tão detalhada. É o que eu vou estar abordando agora. Porém, que fique bem claro, o intuito dessa análise é meramente informativo e que eu não me responsabilizo sobre como você vai usar esse tipo de informação. Aviso dado, agora vamos para a análise. Bom, indo para análise sobre como o sheik dos Bitcoin conseguiu fazer o que ele fez, de faturar bilhões enganando os outros, quero deixar claro o seguinte: eu não vou estar analisando a parte técnica da plataforma, de como ele usava a plataforma, como funcionava o site dele, e se o que ele fez é certo ou errado. Eu não vou estar entrando nesse mérito. Meu foco é apenas analisar qual foi a tática do ponto de vista psicológico. Como foi que ele conseguiu convencer tanta gente, indo pelo lado mais psicológico e persuasivo da coisa. Enfim, vamos começar. Primeiro, discurso religioso e a manipulação através da fé. O que acontece? Para que ele conseguisse a atenção das pessoas, ele apelou para algo que mexe muito com a cabeça de muita gente, que é a religião. E o que foi que ele fez? Ele tentou entrar pelo lado emocional das pessoas. Ele tentou fazer amizade com pastores, porém não pastores comum apenas, mas pastores bem influentes no Brasil. E pediu para que esses pastores falassem bem do seu negócio. Afinal, um pastor falando para uma pessoa religiosa, isso traz mais autoridade, porque se ele falasse sozinho para aquela pessoa, não teria o mesmo peso do que um pastor. E ele tenta associar o seu negócio, citando a Bíblia e associando a prosperidade financeira, a bênção divina. Isso meio que cria uma certa blindagem ao seu negócio, o que acabaria por desarmar, a princípio, objeções. Afinal, é mais fácil você confiar em uma pessoa que tem uns valores religiosos similares ao seu, junto ao pastor de sua igreja, te falando que tal negócio é seguro, do que uma pessoa completamente desconhecida pedir para você colocar seu dinheiro em algum investimento. Aí a primeira coisa que ele fez foi isso. Ele entrou em contato com pastores de igreja, alguns até bem influentes, e tentando vincular até a texto bíblico, e tentando misturar o negócio com um propósito divino maior, com o intuito de diminuir a objeção inicial para a pessoa. Porém, não basta apenas isso. Há outras coisas que ele fez também, que ajudou a chegar no seu objetivo. E o outro passo é a construção do status. Construção do status. O que isso quer dizer? Não só ele tentava usar da religião para promover os seus empreendimentos, como também ele utilizava de todo o luxo ganho pelo negócio. E frequentemente ele postava vídeos de jatos, helicóptero, mansão e lancha. Isso não era necessariamente a fim de ostentar, isso tinha um propósito bem mais sério e estratégico. O objetivo disso era provar que o que ele vende realmente funciona. Afinal, quando alguém se depara com suas redes, aí vê uma pessoa morando em mansão, cheio de luxo, carros, viagem e etc. Isso gera uma curiosidade. A pessoa se pergunta como foi que ele conseguiu aquilo ali. E o que ele fez não foi pura ostentação, e sim para mostrar que o negócio dele funciona. E ao ele expor de forma contínua, faz com que a pessoa possa pensar, pô, alguém que tem isso, ficar postando toda hora, não deve estar enganando ninguém. Afinal, se fosse um golpe ou algo do tipo, a pessoa não estaria postando tão abertamente todo esse luxo e esse estilo de vida. E aí o próximo passo que ele fazia era isso. É ele ficar criando conteúdos
de forma magnética e que impactasse os seus seguidores. Outra coisa, o marketing da consistência. O que significa isso? Honre os primeiros contratos. Para que ele chegasse tão longe, foi necessário que ele realmente colocasse o dinheiro dele de fato para as pessoas que investiam o seu negócio, para que ele conseguisse reforçar que se tratava de um negócio sério e não uma pirâmide financeira. Ele precisou seguir de forma consistente o pagamento. Eu não sei se ele chegou a tirar parte dos lucros para ele mesmo ou se realmente só pegava os lucros dos próximos que chegavam na pirâmide, mas de qualquer forma, esse passo da consistência e do investimento contínuo, isso gera mais credibilidade. E talvez ele tenha até juntado bastante dinheiro para conseguir manter essa consistência por muito tempo, até que o negócio dele ficasse muito famoso e ele pudesse acabar dando um golpe mais tarde. Entretanto, ainda tem mais coisas. A outra etapa dele: uso de linguagem e jargões técnicos. O nome já sugere o que isso significa. Use uma linguagem técnica de forma simples. Para aqueles que, mesmo apesar de tudo, ainda estão em dúvida, o que é que ele fazia? Ele tentava explicar usando termos realmente técnicos, termos que só alguém que trabalha com esse tipo de coisa conseguiria entender. A maioria das pessoas que investe provavelmente são pessoas mais leigas, que não tem tanto conhecimento assim. Aí, para não ficar uma explicação puramente técnica e que fique difícil de entender, ele tentava usar uma linguagem técnica de modo que a pessoa que está de fora percebesse que é uma linguagem algo mais rebuscado, porém dito de forma compreensível. Ou seja, por mais que ele use termos complexos, é possível conseguir entender o que é que ele está querendo dizer. É uma linguagem de fácil acesso, apesar de uso de termos não tão comuns assim para uma pessoa comum. E isso passa uma imagem de mais autoridade e que ele é alguém que entende do assunto. E quando ele equilibra entre uma linguagem complexa, porém com explicação simples, isso passa a ideia de que ele é um cara inteligente e que seu método é acessível. Outra coisa, a blindagem moral. Ainda assim, sempre que alguém está em dúvida ou será questionado sobre os seus negócios, ele transferia a sua responsabilidade abordando como se fosse algo divino, algo maior do que ele mesmo, misturando religião e prosperidade bíblica, com o intuito de tentar minar a percepção das outras pessoas. E isso acaba ajudando ele a reduzir as críticas e questionamento, ao ponto de que a pessoa que fique questionando muito talvez seja até alguém que não tenha tanta fé assim. E esse método de persuasão indireta coloca nele como se fosse algo maior do que ele mesmo. Porém, o que acontece? Inevitavelmente, a pirâmide ia acabar caindo. E aí, o que é que ele fez? Quando a casa estiver caindo, o que fazer? Quando começar a dar ruim, fique calado. Quando começou a surgir as reclamações, se ele simplesmente tentasse se justificar muito, as outras pessoas poderiam já começar a desconfiar. Então, o que é que ele fez de início? É ficar calado e tentar evitar de conversar com as outras pessoas. Porém, como por se tratar de uma pirâmide, obviamente não ia ser só algumas pessoas que ia vir. Mas gente ia aparecer para questionar sobre seus pagamentos, porque eles não estão mais recebendo dinheiro. E aí o que acontece? Quando começar a surgir muita gente, aí ele usaria o próximo passo, que seria enrolar os outros e se preparar para a fuga. É nesse momento que ele tentaria apagar as postagens, apagar todas as suas informações e tentar sumir do mapa. Enquanto ele vai enrolar dizendo, teve problemas técnicos, o pagamento ainda vai vir, tenha paciência, ocorreu uma falha temporária, viu? Ou inventar alguma desculpa do mercado. Isso daí é para não causar o pânico de imediato e ele já começar a se preparar para fugir, quando ele viu que a casa caiu. E bom, resumidamente, seria apenas esses fatos. Primeiro, o que foi que ele fez? Ele usou do discurso religioso, financiando pastores para ajudar a construir uma autoridade e passar mais confiança. E também ele começou a postar todo o luxo que ele adquiriu com isso, para poder reforçar a ideia do inconsciente da pessoa de que realmente o que ele está mostrando é algo real. E também a consistência dele. Ele realmente pagava por bastante tempo para conseguir convencer que aquilo ali é um negócio sério mesmo. E o uso de linguagens técnicas de forma simples acabava facilitando para as pessoas até mais leigas acabarem caindo no golpe, pois passa a imagem de que isso daí é algo sério e profissional. Também ele usou a blindagem moral,
utilizando da mistura de religião para tentar minar qualquer crítica vinda a ele. E nisso, quando as coisas começaram a dar errado, ele manteve o silêncio enquanto as reclamações não eram tão constantes. E assim que as reclamações começaram a aumentar muito, ele tentou enrolar as pessoas enquanto já preparava a fuga. E bom, por se tratar de um crime e ele ter enganado, falido algumas pessoas, obviamente a justiça correu atrás dele. E o que acontece? O intuito desse vídeo não é incentivar ninguém a fazer o que ele fez ou algo do tipo. Isso é apenas uma análise do ponto de vista estratégico e psicológico sobre como alguém conseguiu enganar tantas pessoas assim. Algo que pra gente de fora possa parecer óbvio que foi um golpe. Na verdade, as coisas é bem mais profunda do que o que a gente imagina. Enfim, o vídeo vai estar ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Ative as notificações para você ficar informado quando surgir vídeos como esse. E se você tem alguma dúvida ou tem alguma coisa que você queira falar, se você discordar de alguma coisa, fique à vontade para comentar aqui. E no mais é isso. Você está no canal Estratégia Pragmática e nos vemos no próximo vídeo.